Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Aos nossos queridos irmãos que também estão aí nos acompanhando através das redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar juntamente conosco, ligadinho aí, para estarmos adorando ao Senhor. E hoje, como falamos, temos a ceia, né? Então, que você esteja preparando aí o pão, o vinho, para estar junto com a sua família, toda pessoa que está em comunhão com a sua igreja, que faz parte de uma igreja evangélica, ou seja, que foi batizada, que está em comunhão, você está convidado a participar conosco da ceia do Senhor. Amém? Da ceia do Senhor. E nós devemos nos alegrar em Deus, porque é Ele quem nos concede todas as coisas. E independentemente das nossas emoções, dos nossos sentimentos neste momento, devemos estar adorando a Ele com todas as nossas forças e com a alegria do nosso coração. Porque Deus é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então eu quero convidar você, meu querido irmão, minha irmã, a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. E logo após, nós estaremos aí adorando a Ele com toda a nossa força, com toda a alegria do nosso coração. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui em teu nome. Queremos, ó Pai, te louvar pela vida dos nossos irmãos que estão em suas casas, que não podem estar aqui conosco. Que o Senhor esteja também com eles neste momento em que nós estaremos celebrando ao Senhor um culto de adoração, de louvor, e que toda a glória, toda a honra seja para Ti, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Espírito Santo de Deus, venha estar conosco, venha nos dando direção em tudo aquilo que havemos de fazer. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da nossa vida. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vamos adorá-lo com todas as nossas forças. Amém? Glórias a Deus. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por Ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver Tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido.
preferido lugar, pois não há outro onde eu queira estar. E este é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Queimar por ti. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 e deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar, e deixa queimar, deixa queimar. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Antes, porém, meus irmãos, da leitura da palavra, tenho dois anúncios aqui fundamentais que eu preciso passar para você. Aliás, três, né? O primeiro é que a partir do dia 16 de agosto
estaremos de volta com culto infantil de crianças de 6 a 11 anos, somente aos domingos. Então, a partir do dia 16 de agosto. Então, estará iniciando o culto no Ministério Infantil de crianças de 6 a 11 anos. E dia 23 de agosto estará iniciando-se uma classe inédita na escola ministerial, 8h20 da manhã, também para juniores de 6 a 11 anos. Então, os papais aí fiquem ligados, né, para que possam estar trazendo os seus filhos. O outro pedido que nós temos aqui da Secretaria de Ação Social é que devemos trazer os quilos, né? Da terça-feira podemos trazer, domingo pela manhã, domingo à noite, tá? E se você preferir, seria bom você trazer para entregar no altar. Mas se você não pode estar nos cultos, de repente durante a semana você quer trazer, você pode trazer e entregar ao pastor Wellington. Ele está aqui todas as terças-feiras, toda semana, de terça a sexta, de 9 às 5 da tarde. Então você pode trazer para a ação social da igreja, porque nós distribuímos uma média de 30 a 40 cestas básicas por mês para as pessoas que precisam. Então é importante nós estarmos ajudando nesse ministério da ação social, tá? Outra coisa, irmãos, nós pedimos a sua colaboração comprando um número para um sorteio de um investimento no Ministério Infantil de R$10. Procura a pastora Luciana, quem mais? Shirleia e Cláudia Valéria, tá? Esse investimento para o Ministério Infantil, amém? Em nome do Senhor Jesus. Pois bem, amados, você que está também em casa, deu tempo aí para você pegar a sua Bíblia, para você abri-la. Vamos ler a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículos 1 ao 10, amém? Glórias a Deus. Todos encontraram? Digo amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Amém? Glórias a Deus. Queridos, nós queremos, antes de nós falarmos, entrarmos propriamente na palavra, na ministração dessa palavra, é importante aquilo que eu preciso esclarecer para que você possa estar entendendo. Gênesis capítulo 3, versículo 6, eu gostaria que você acompanhasse, é uma introdução. Gênesis 3, versículo 6, diz a palavra e disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Gênesis capítulo 3, tá? Gênesis 3, 6, tá? Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então nós sabemos, queridos, que
quando Deus colocou Adão e Eva, como diz a Escritura, no jardim do Éden, Ele disse que poderia usufruir de tudo que estava ali, de todos os frutos, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou um limite, né, para o homem, tá? Porque precisava obedecer à ordem de Deus. E quando Adão e Eva pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente. Então, preste atenção, a morte moral e espiritual ocorreu imediatamente. Agora, a morte física, ela veio posteriormente. Então, se você vê em Gênesis também, capítulo 5, versículo 5, tá? Vai aqui falar que posteriormente, não é isto? Diz assim: todos os dias de Adão viveu, foram 930 anos e morreu. Então, a morte moral e a morte espiritual, após a queda, foi imediata. Porém, a morte física foi posteriormente. Então, veja bem, a morte moral, ela consistiu na morte da vida de Deus dentro deles. Então, quero abrir um parênteses e dizer lá em Gênesis 1:26, quando a palavra diz assim, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem é no espírito e semelhança em não pecar. Essa semelhança, a morte moral, tá? E a morte espiritual, ela morreu imediatamente quando eles pecaram, tá? Então essa morte moral consiste na morte da vida de Deus dentro deles. Então, quando o homem peca deliberadamente, mata a existência de Deus dentro de si, tá? Quando a sua natureza se tornou pecaminosa. Então, veja bem, a morte espiritual destruiu a comunhão que antes eles tinham com Deus. Então, eles morreram moralmente e espiritualmente. Então, eles perderam a comunhão com Deus, tá? E perdeu a vida de Deus dentro de si, tá? Então, veja bem, irmãos, nós precisamos ansiar pela presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da presença manifesta dele na minha vida. Porque quando Deus está presente na minha vida, é porque ele está aprovando os meus atos. Concorda comigo? Quando Deus, ele falou para Moisés, eu irei contigo, te darei descanso, está dizendo que Deus aprovou, tá? A presença dele seria porque ele aprovou a atitude de Moisés. Então, eu preciso ter a presença manifesta de Deus, desejar essa presença dele na minha vida, amém? Porque se Deus está presente na minha vida, ele está em mim, é porque ele está aprovando as minhas atitudes, amém ou não amém? Glória a Deus. Deus está aprovando a minha maneira de ser. Pois bem, então depois do pecado de Adão e Eva, toda pessoa ao nascer entra nesse mundo com uma natureza pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 12, eu quero que você, por favor, acompanhe comigo, Romanos 5, versículo 12, tá? Romanos 5, versículo 12, diz a palavra, portanto, assim como o pecado entrou no mundo, por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Aí nós podemos ver também lá na verdade, a palavra de Deus diz assim, em Romanos 3:23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, veja bem, depois que Adão entrou, né, pecou, toda pessoa ao nascer entra neste mundo com a natureza pecaminosa. Agora, 1 João 1, versículo 8. 1 João 1:8. Glórias a Deus. Diz assim, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, agora, olha que maravilha, olha que promessa maravilhosa. Agora o versículo 9 diz assim,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então Deus, Ele nos perdoa. Então veja bem, essa corrupção da natureza humana abrange o desejo inato da pessoa de seguir o seu próprio caminho egoísta, ignorando a Deus e ao próximo, se tornando independente de Deus. Então essa natureza pecaminosa leva-nos a isso. Gênesis 3,15, a palavra de Deus fala que quando o homem pecou, o Senhor falou: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja bem, aí em Gênesis 3,15 está a promessa de Jesus. Não é isso? Quando Deus fala que Jesus esmagaria a cabeça de Satanás, e o máximo que ele poderia fazer é tocar o calcanhar de Jesus. Amém? Então veja bem, agora Deus promete aqui que Cristo nasceria de uma mulher. Está lá em Isaías 7, versículo 14. Eu quero que você também acompanhe Isaías 7, versículo 14. Diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Agora eu quero te chamar a atenção que o profeta Isaías, ele viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías foi um profeta messiânico. Aqui ele, tomado pelo Espírito de Deus, ele profetiza o nascimento de Jesus, que fora prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então veja bem, e que ele seria ferido ao ser crucificado, porém ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente, isto é, ferir o inimigo, ferir Satanás, o pecado e também a morte, para salvar a humanidade. Isaías 53, versículo 5, eu quero que você, por favor, acompanhe. Isaías 53, versículo 5, diz aqui o texto: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Então, veja bem que Jesus foi a promessa de Deus que se cumpriu para nos salvar. E aqui, voltando agora o texto base para a nossa meditação, a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por que nós estávamos mortos? Seguindo o curso deste mundo, os desejos da nossa carne. Porque todo homem, após a queda de Adão e Eva, ao nascer, já tem a natureza pecaminosa. Então, veja bem, nesse texto, o apóstolo Paulo faz um diagnóstico da condição espiritual do homem natural, para logo também indicar quão adequado é o remédio que Deus providenciou para este mal. Então Paulo, ele coloca e faz um diagnóstico do homem, segundo a Escritura: vós que estavas mortos em vossos delitos e pecados, né? E agora nós não somos mais o filho da desobediência. Então a condição espiritual do homem natural está descrita no texto em que lemos sobre três aspectos. Sobre três aspectos está escrito aqui, tá? A condição natural do homem. Primeiro, o homem natural é um morto. Então nós vimos aqui, na parte introdutória, que quando Adão pecou, tá? Quando Eva pecou, quando eles pecaram, deixaram de ter a presença de Deus dentro deles. Amém? Então eles tiveram uma morte moral e uma morte espiritual, que ela foi o quê? Imediata, não é? Foi imediata. Então, eles morreram moralmente e espiritualmente. E a Bíblia fala que o homem natural, morto em seus delitos e seus pecados, como diz o versículo 1 aqui de Paulo aos Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e nos vossos pecados. Então Deus nos deu vida, porque a vida que Deus nos dá não é uma vida de longevidade, não é uma vida, vamos falar assim, o que nós queremos dizer, esta vida que o mundo não entende, não é uma vida literalmente falando: ah não, eu estou vivo aqui, eu estou respirando, eu estou bem. Não, não é esta vida.
é uma vida que transcende a essa, amém? É uma vida de gozo, de alegria, de paz, de vida eterna, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos da morte para a vida, como diz a Escritura, amém? Você passa para a vida eterna, você não terá mais julgamento, como diz a palavra, você é um salvo em Cristo Jesus, amém? Você alcançou a eternidade pela graça e pela fé em Jesus Cristo, o seu Filho de Deus. Então, na verdade, o homem natural é um morto, ele está morto moral e espiritualmente, e ele precisa resolver isso. O homem natural é um escravo do pecado. O versículo 2 fala: nos quais andaste no passado, num caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar. Está falando aqui de Satanás, tá? Do espírito que agora opera ou age nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência continuam nesse caminho, continuam andando nesse curso, tá? Preso ao domínio infernal, preso ao domínio do mal, controlado pelo pecado, controlado pelo príncipe deste mundo. E as pessoas pensam que não, mas é uma grande verdade, porque as pessoas, a Bíblia, a palavra de Deus, por exemplo, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra, toda ela é a palavra de Deus. E Deus supremo, poderoso, maravilhoso, Ele nos adverte do perigo do inferno, Ele nos adverte do perigo da morte eterna. E por que o homem então não consegue entender e não consegue abrir o teu coração e aceitar a proposta de Deus para a sua vida? Não é natural isto, não é verdade? Não é natural, porque em quem eu tenho que crer? Em quem eu tenho que confiar? Na palavra, no Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, ou na palavra do homem? Então eu preciso acreditar em Deus. Por que há uma dificuldade do homem acreditar em Deus? Porque há uma dificuldade do homem desejar relacionar-se com Deus, porque o pecado leva o homem a ser egoísta, a querer caminhar no seu próprio curso, no seu próprio caminho, no caminho deste mundo, e não dá atenção e valor e honra ao Deus criador dos céus e da terra. Então por isso que é preciso, irmãos, que estejamos orando, buscando a presença de Deus, intercedendo pelas pessoas, porque há uma luta travada no mundo espiritual muito grande, que o inimigo não quer a salvação de nenhum ser humano. Ele quer, o desejo dele é que todos vá para o inferno, que vá junto com ele para o inferno, mas porque Jesus veio desfazer a obra do diabo. Então veja bem, então vive nos desejos da carne, segue o curso deste mundo, veja bem, obedece ao príncipe das potestades do ar. Então as pessoas estão presas a isso. O homem natural é um réu condenado, é um filho da ira, como diz o versículo 3, lá na parte final assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Então nós éramos os filhos da ira também. Nós éramos os filhos da ira. Por favor, queria que alguém pegasse uma água para mim, por gentileza. Então nós estávamos como filhos da ira, não é verdade? Como a desobediência total a Deus. Então nós precisamos o quê? Precisamos entender que precisamos orar, precisamos interceder pela vida das pessoas. Então veja bem, queridos, para esta terrível condição que nós vimos aqui, tá? É uma condição perigosa, é uma condição terrível. O homem natural, ele vive em constante perigo. Preste atenção que eu vou te falar. Não é só também o homem. Às vezes você está dentro da igreja e você pensa que está tudo bem com você. Mas aí eu te pergunto, você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade da sua carne? Aí está a questão. O que nós precisamos entender, que Deus, Ele conhece todas as coisas, né? Então nós procuramos não fazer as coisas erradas, porque nós somos salvos, nós temos temor de Deus, sabemos que Deus é amor, mas é justiça, não é isto? Então nós precisamos procurar ter uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, uma vida separada para Ele. E quando eu falo isso, livre de todo mau pensamento, de todo julgamento, livre do ódio, das mágoas, do rancor,
da confusão, amém? Porque se você pegar lá em Gálatas 5, a partir do versículo 16, ali fala que existe uma luta muito grande entre a carne e o espírito, um querendo suplantar o outro, né? E ali relata as obras da carne, e um dos componentes da obra da carne é a briga, é a confusão. Então, nós como crentes precisamos tomar o cuidado de termos uma vida equilibrada, e a palavra de Deus, ela diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, e principalmente com o teu cônjuge, com o teu filho, com teus pais, com a tua família. Precisamos ter paz com todos os homens. Então, contenda e confusão não provém de Deus, provém dos desejos da nossa carne, não é verdade? E a instigação do inimigo, né? Te perturbando ali para você fazer, obrigado Nilson, fazer aquilo que não deve fazer, aquilo que Deus reprova. Então é preciso também, precisamos ter esse cuidado de como nós estamos vivendo como crente, amém? Não é só ser frequentador de igreja. Aí eu queria chamar a atenção aqui para cada um de nós. A Bíblia fala assim, preste atenção: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E como que você está? Não é verdade? Então a palavra de Deus é para nós também. Nós temos que reavaliar a nossa vida, não é isso? A palavra de Deus ainda diz que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu dancei, em teu nome eu cantei, eu louvei. Eu estou acrescentando esses dois aqui. O Senhor vai falar assim claramente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, vós que praticais a iniquidade. E como que nós estamos diante de Deus? Como que você está diante de Deus? Como que está a sua vida com Deus? Você acha que Deus está te aprovando ou não? Aí você pode pensar assim: mas apóstolo, é difícil. Mas não é impossível. O que nós precisamos fazer é fazer uma avaliação. Examine um homem a si mesmo. Que se nós precisamos entender isso, porque precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor, viver para Ele, para a glória dEle, não para a nossa vontade, para o nosso eu. Então agora, vamos ver o que Paulo fala da condição espiritual do homem natural, do remédio, né? Para esta terrível condição, Deus providenciou um remédio adequado, que nosso texto descreve também sobre 3 aspectos. Primeiro, é um remédio de amor. Versículo 4 diz a palavra: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Então, esse remédio que Deus providenciou, que é Jesus, o seu único filho, é um remédio de amor. Amém? Que a Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus por mim e por você que está nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, é um amor incondicional. Ainda no capítulo que lemos, os versículos 8 e 9 de Efésios 2, diz assim: pela graça de Deus, por meio da fé, sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem, pela fé, mediante a graça. Então é você crer em Deus. O que é graça? Um dom imerecido. Interessante que aqui a palavra ainda completa que não é pelas obras que somos salvos, é pela graça de Deus e pela nossa fé nele. Então veja bem, isto é um remédio de amor, de misericórdia, tá? É um remédio de poder também. O versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então nós estávamos mortos em nossos pecados e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, o que eu falei no início, o que a palavra nos ensina? Quando Adão e Eva pecaram, morreu Deus dentro deles.
Então eles tiveram uma morte moral e espiritual, não é? Então veja bem, então aqui diz o texto, no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Por que nós estávamos mortos? Porque não tínhamos Deus em nós. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando a Bíblia fala do corpo, não é somente o seu corpo físico, é todo o teu ser. E qual é a composição do ser humano? Espírito, alma e corpo. E a alma, ela inclui o quê? A tua mente, a sua vontade e as suas emoções. Então nós temos, um todo. Então se nós somos templo do Espírito Santo, e ele diz aqui, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Então nós não tínhamos o Espírito Santo segundo a Escritura. Nós passamos a ter o Espírito Santo quando nós rendemos-nos a Jesus. Amém? O aceitamos. Então o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Aí por que que ele é templo? Por que que ele passou a viver em nós? É o que diz a Escritura. Porque uma casa suja Deus não habita. Uma casa que vive no pecado, Deus, o Espírito Santo de Deus não habita. Então, a pessoa que vive cometendo erros, pecados, o Espírito Santo de Deus não está nela. Porque a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 3, é pesado, irmãos, o que a Bíblia fala, mas nós precisamos falar que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Porque a semente de Deus em nós não nos deixa pecar. Amém? O Espírito Santo de Deus em nós. Então, o que é o pecado? É a pessoa que comete regularmente o pecado, habitualmente o pecado. Então a Bíblia fala lá em 1 João capítulo 3, em caso você leia, que você vai ficar assim, se você ainda não conhece essa passagem da Bíblia, que fala claramente que quem comete pecado é do diabo, não é de Deus, porque o diabo peca desde o início. Então veja bem, mas aqui por quê? Aí a Bíblia fala, estando nós ainda mortos em nossos pecados, ou seja, eu estava lá morto no meu pecado, no curso da minha mente deste mundo. O Senhor, pela graça dele, mediante o desejo do meu coração, ele entrou na minha vida, ele mudou o meu ser, transformou a minha vida e me deu vida eterna. Isto ele fez também com você, não é verdade? E eu tenho que valorizar isto, eu tenho que valorizar Deus na minha vida. Eu não posso negligenciá-lo para viver os desejos da minha carne, o curso deste mundo. Eu tenho que glorificar Ele na minha vida. Eu tenho que querer, Senhor, muito obrigado pelo seu amor. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, Criador, sustentador dos céus e da terra. Tu és um Deus acima de todas as coisas e o Senhor deseja se relacionar comigo. Amém? Então Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então o que ocorre? Então eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados, mas o Senhor me alcançou pela sua misericórdia, pelo teu poder, e Ele deseja alcançar a todos. Agora é necessário, o que Ele necessita fazer, precisava fazer, o Senhor já o fez, amém? Ele já o fez. Agora é preciso que cada um tome uma decisão. Servir a Deus, andar com Deus, é questão de decisão, amém? De decisão. Não é só querer. E quem não veio hoje aí, quem está perdendo a escola ministerial, o assunto tem sido extraordinário, não é verdade? Que não é só você querer servir e obedecer a Deus é uma coisa, e é muito pouco, porque isso está relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, e isso oscila. Você precisa decidir andar com Deus e servir a Deus, é diferente, amém? Só querer todo mundo quer, mas como está acontecendo? Então veja bem, querido, é um remédio de poder, como diz o versículo 5 aqui. Também ele ressuscita-nos da morte espiritual. O versículo 6 diz assim, e nos ressuscitou, olha só, presta atenção, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o Senhor, ele nos ressuscitou. Por que ele ressuscitou?
Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós estávamos mortos nos nossos delitos, e Ele pegou e nos ressuscitou. Ele nos deu vida, vida eterna, vida de Deus, vida com Ele. Amém? Você pode estar ligado, tem muita gente dispersa. Você pode estar ligado e dar um glória a Deus, amém? Porque Ele nos ressuscitou. Eu estava morto, eu achava que estava bem, mas eu não estava. Eu estava seguindo o curso do mundo e o curso da minha mente. Mas o Senhor me ressuscitou, amém? Pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, e me deu vida. Então é isso, irmãos, que nós precisamos entender. A vida de Deus em nós é diferente. Nós não temos uma vida normal, nós temos uma vida sobrenatural. Amém? Sobrenatural. O homem sem Cristo é que vive uma vida normal e natural. Nós vivemos o sobrenatural. Mesmo porque na nossa caminhada aqui, nós estamos indo ascendentes aos céus. Amém? Glória a Deus, você dá para entender isso? Não pensa você, estou andando. Não, o seu destino é o céu. O meu destino é o céu. Mas precisamos estar ligados com Deus. Não podemos viver o curso deste mundo, os desejos da nossa carne. Por isso que precisamos lutar contra isso. Se você for lá em Gálatas 5:22, amém, 5:16 até o 22, você vai ver as obras da carne, os desejos da nossa carne, a luta que tem que haver entre o espírito e a carne. Porque o desejo da nossa carne é seguir o curso deste mundo, é seguir o curso dos nossos pensamentos. Mas quando você anda pelo Espírito, você anda na direção de Deus, amém? Tu anda pelo agir de Deus na sua vida. E você vai tirando tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que quer te afastar de Deus. Porque o desejo do Senhor é que eu, você, todos aqueles que um dia o aceitaram, esteja mais próximo dele possível. E isso só é possível quando você mata a tua carne. Quando você mata o seu ego, o seu eu, o seu orgulho, a sua vaidade, e deixa Jesus verdadeiramente ser o Senhor da tua vida, aquele que vai te conduzir. Então nós precisamos entender isso. Eu e você, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, não temos mais uma vida normal. Nós temos uma vida sobrenatural, porque a eternidade já começou em mim. Desde há 30 e poucos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu já passei a viver a vida eterna. Vida eterna é vida com Deus, é vida em mim, de Deus em mim. Então não tem como você aceitar Jesus e não ter a vida eterna. Você já começa a caminhar na vida eterna. Mas você pode pensar assim, muitos falam, mas tem muitos que... Irmãos, só Deus pode julgar, só Deus pode avaliar. E o dia do juízo final, o Senhor vai apartar os bodes das ovelhas, como diz a palavra. O Senhor vai olhar para aqueles que estão à sua direita e vai dizer essa linda frase: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, Ele vai olhar para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, vós que praticais a iniquidade. Eu quero estar na primeira. Eu luto e esforço e peço ao Senhor que tenha misericórdia, que eu esteja na primeira, que eu possa ouvir a voz do meu mestre dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí, entra no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aonde você quer estar? Em que lugar você está? Por isso, querido, preste atenção. Por isso que nós sempre falamos, não brinca de ser crente, porque você vai estar perdendo o teu tempo. Você vai estar perdendo o teu tempo. Vou dizer uma coisa, me perdoe aqui, uma coisa meia louca. Você não vive bem nem a sua vida cristã, nem a vida do mundo. Tu tem que decidir quem você quer viver, como você quer viver. Se quer viver como um crente ou como um mundano. Não é verdade? E o que adianta você ficar no meio termo e passar a vida toda se dividindo e chegar no dia final, seu, tu está reprovado, camarada. Tu está reprovado. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus fala, você está reprovado. E aí? Então por isso que nós temos que procurar. A Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. Temos que estar em todo o tempo vigilante com as nossas atitudes, com a nossa postura. Como que eu estou vivendo?
Eu estou agradando a Deus? Eu estou vivendo como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ou como um homem natural, normal, que não conhece a Deus? Não, porque a Bíblia fala que o julgamento virá pela casa do Senhor. Amém? E aqueles que conhecem e não vivem, o julgamento será muito mais severo do que aqueles que não conhecem. Por isso que a Bíblia fala assim: o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância espiritual e manda que todos se arrependam. Amém? Então veja bem, eu preciso ter esse cuidado. Então veja bem, ele faz o quê? Assentar-nos, ressuscita-nos da morte espiritual, como diz o versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então agora, faz-nos sentar agora nos lugares celestiais com Cristo, vitorioso sobre a trindade infernal. Agora, esse remédio, como diz, ele é oferecido gratuitamente. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça por meio da fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 completa: não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então veja bem, este é um remédio que nos é oferecido somente em Cristo. Não há outra maneira, não existe outro meio, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, pelo qual nós podemos ser salvos. A palavra do Senhor fala, o próprio Jesus em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ainda Atos 4,12 diz assim: não há no céu nem na terra nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. O caminho foi aberto por ele pela morte da cruz do Calvário. É um caminho estreito, irmão. Olha, é um caminho estreito. O caminho de Cristo, ou seja, o caminho que eu tenho que seguir com Jesus, é um caminho estreito, não é um caminho largo. Não é um caminho que eu posso fazer tudo que eu acho que tenho que fazer e continuar nele. Não, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que verdadeiramente me separar. Existem coisas que não condiz com o cristão. O caminho é apertado. Não é verdade? O caminho é apertado. Existe uma ilustração que eu quero dizer aqui, que muitos aqui talvez já as conhecem, e eu vou dizer. Diz que um mendigo, ele chegou numa fria madrugada, uma madrugada de geada, muito fria, e ele tocou a campainha de uma mansão. E o dono daquela mansão chegou para recebê-lo e viu que ele estava mal cheiroso, com roupa toda suja, com um saco de lixo nas suas costas. E aquele dono daquela mansão disse para ele assim: olha, eu vou permitir que você entre sim, eu vou te dar um quarto para você dormir, mas é preciso que você deixe esse saco de lixo aí fora e que você vai logo direto para o banheiro, toma um banho, eu vou te dar uma roupa limpa, perfume, para você ficar. E a ilustração diz que aquele mendigo, ele não aceitou. Ele preferiu caminhar com seus valores naquela madrugada fria, e ele foi encontrado morto. Muitos hoje estão assim na vida espiritual, porque Jesus propõe, o caminho é esse, a condição é essa, mas muitos não querem, rejeitam e querem caminhar nos seus valores, com os seus pensamentos, e morrem sem Cristo e sem salvação. Então precisamos rever os nossos conceitos. O caminho de Jesus é um caminho apertado, não é um caminho que você pode trilhar de qualquer maneira, cheio de pecado, de confusão, brigando com um, brigando com o outro, dando calote, fazendo isso. Não, é um caminho que você precisa jogar fora toda a sujeira. Eu estava falando com um homem que eu estava evangelizando semana passada. Falei com ele: rapaz, você precisa tirar todo o lixo que está na tua mente e deixar que a palavra de Deus venha reinar na tua mente. A palavra de Deus diz que se nós não tivermos a nossa mente transformadas, nós nunca vamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus e perfeita. A palavra de Deus fala o quê? Não vos conformeis com este mundo. Sabe o que é isso? É você não andar nos valores que o mundo propõe para você, e nem do desejo da tua carne. Então fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação que há no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se um cristão, ele não tem a sua mente renovada pela palavra, ele nunca então vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso aí que nós podemos falar, parafraseando esse versículo. É o que a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? Então é a condição que Deus estabeleceu para que eu possa usufruir de tudo aquilo de bom que Ele tem. Então eu não posso andar no curso deste mundo. E eu quero dizer para você, eu não posso, aliás, eu não devo, porque Deus te deu um livre-arbítrio. Você escolhe fazer da sua vida o que você achar melhor. Só que toda escolha tem uma consequência, ou positiva ou negativa. Se eu escolho errado, eu vou ter consequências negativas e ruins. Se eu escolho a vontade de Deus, eu vou ter consequências boas para a minha vida. E Deus nos deu sabedoria para você escolher como você quer caminhar, como que você quer seguir a sua vida. Não é verdade? Só mostrando mais uma vez, só que o caminho que Jesus abriu, o caminho que nós precisamos trilhar, não é um caminho largo, é um caminho estreito. Amém? E você pode falar, mas não é difícil não, meu irmão. É difícil para quem está no nível da sua carne. Mas se você começar a buscar a presença de Deus na sua vida, para matar o teu ego, o teu orgulho, a tua vaidade, buscar de uma maneira muito profunda, você vai viver esta vida como um estilo de vida, sem esforço, só vigiando. E Deus vai te conduzindo. Amém? Amém? Deus vai te conduzindo. Então agora é preciso o quê? Você realmente se aproximar cada vez mais do Senhor. E esse remédio é um remédio que pode ser nosso exclusivamente pela fé, pela graça de Deus por meio da fé. Não é comprado, não é por dinheiro, é pela fé. Você crer em Deus, você crê que Ele pode te salvar. E a Escritura diz o quê? Lá em Romanos 10. Se com o teu coração, e quando a Bíblia fala de coração, está falando da tua mente, tá, irmão? Porque não é o órgão que bombeia o teu sangue. Esse órgão não tem como pensar. É aqui. A Bíblia fala, se com o teu coração tu crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se com a tua boca confessar que Ele é o Senhor, será salvo. Então, é preciso crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz a Escritura. Então você precisa crer no poder de Deus. Amém? Você precisa crer no poder que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então é um remédio que pode ser seu, de todos nós, exclusivamente pela fé. Pela fé. Você só pode mudar a sua vida se você crer no poder de Deus e busca esse poder para a tua vida. Amém? Deus pode mudar o curso da sua vida. Se tem alguma área da sua vida, meu irmão, meu amigo, que você tem dificuldades, mas se você sinceramente começar a buscar a presença de Deus, Ele vai ouvir a tua voz. Você precisa pedir sempre a Deus, Senhor, me dê, Senhor, sabedoria. Me ajude nesta área. Eu preciso vencer. Eu preciso avançar, ser feliz. Tá? E quando essa busca é sincera, o Senhor vai vir com socorro no tempo dele. Às vezes, nós não alcançamos vitórias em algumas áreas da nossa vida, porque nós não oramos com fé e não cremos, não colocamos nas mãos de Deus. Nós oramos, às vezes, por orarmos. Não porque nós cremos que Ele pode mudar. Mas o dia que você se derramar diante dEle, com o teu espírito, com a tua alma, amém? Você clamar, chorar, Ele vai te socorrer. Ele não nega o seu favor a nenhum de nós. Então Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E a palavra fala aqui diz o texto, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção
e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então Deus, Ele propõe a bênção, a maldição, a vida e a morte. E Ele nos orienta, nos direciona. Escolhe a vida, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas, não só você, mas também a tua semente, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, que todos sejam alcançados pela graça de Deus. Então escolhe hoje a vida. Eu não sei como que você está com Deus, só você e Ele sabe. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa abrir o teu coração, falar: Senhor, eu quero caminhar, eu quero te servir, eu quero te honrar. Pedir a Deus que te perdoe, que perdoe os seus pecados, as suas transgressões. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. E só Ele pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Somente Ele pode fazer um milagre na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero deixar esse convite para você. Não vou fazer agora, porque nós vamos ministrar a ceia. Mas se você sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, de hoje fazer uma reconciliação com Ele, você nos procure, tá? Nos procure. Mas eu quero que, não me avisaram, mas a mãe da Luane está aqui, não é isso? Eu quero, por favor, vem Luane com a sua mãe aqui, e eu quero aproveitar, se alguém, olha só, liga aqui. Se há alguém aqui, tá, que quer hoje reconciliar com Jesus, ou quer aceitar Jesus, eu quero convidar você também para vir à frente, amém? Aproveitando essa oportunidade, amém? Você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Vem cá, Luciana, pode? Fica distante, vem. Pode subir, por favor. Seja bem-vinda. Irmãos queridos, a irmã Heloísa era do ministério Deus é Amor, tá? É mãe da Luane, todos conhecem a Luana, né? Só troquei uma letra, né? Mas tá bom. Então a irmã Heloísa, ela já, desde antes da pandemia, ela já estava frequentando aqui, e ela nos procurou, que era o desejo dela congregar aqui, né? Então ela está vindo, né, na direção de Deus. Cremos que ela esteve orando, que ela frequentou muito tempo, né, para tomar essa decisão. E aprove ao Senhor de trazê-la. Então nós ficamos muito felizes, tá, irmã Luísa, com a sua vinda. Que seja bem-vinda, tá? E nós estamos aqui como família para poder te abençoar, te ajudar naquilo que for necessário. Não só você, mas a sua filha, a sua família. Nós somos uma família. E a família tem que estar unida. Nós temos que orar juntos, subir a montanha juntos, sorrir juntos, chorar juntos, né? Então nós estamos aqui para estar somando na vida da senhora, da sua família, tá? Da Luana, né, Luana? Agora acertei. Agora eu queria saber qual é a reação da igreja de aceitar a irmã Luísa. Glórias a Deus. Tá, irmã Luísa? Seja bem-vinda. Tá bom? Para somar conosco aí no ministério, tá? Que o Senhor te proporcione momentos de muitas realizações e felicidade aqui nesse ministério. Que Deus te abençoe, tá bom? Seja bem-vindo. Quer falar? Amém. Seja bem-vinda, tá?